Fala, seus lindos! Tô aqui mais uma vez a partir do projeto Enem. Eu não erro mais, pessoal, a aula dessa semana é Climas do Brasil e Fenômenos Climáticos. Mas antes da gente começar, é muito importante que você se inscreva no canal Escola Online. Pessoal, acesse nossa plataforma onde está disponibilizado os materiais escritos, beleza? Ah, conheço um colega lá do Acre, do Amazonas, da Bolívia, meu sujeito de fazer o Enem. Pessoal, fale com ele, tudo que é bom é para ser compartilhado. O projeto Nosso Enem tá bacana, pessoal, tá ficando muito interessante. Aula a rodo toda semana, material de qualidade. Pessoal, oportunidade única que você pode, deve compartilhar com os amigos, com os conhecidos, até mesmo com os desconhecidos, beleza? Pessoal, importante, não deixem de perguntar. Qualquer dúvida, comentários. Eu sou o professor Galvão, professor de Geografia. Pessoal, na aula passada eu falei, massas de ar entra como fator do clima. Mas, para a gente entender, eu prefiro jogar massas de ar antes de falar de climas do Brasil do que si só, porque ela influencia demais. Pessoal, o que são massas de ar primeiro? Massas de ar são grandes sistemas atmosféricos homogêneos ou com uma característica específica que influenciam o clima de determinado local. Professor, e qual é a característica de uma massa de ar? Uma massa de ar sempre vai ter a característica do seu local de formação. Por isso, as 5 massas de ar que atuam no território brasileiro são mole da gente lembrar. São elas: a massa equatorial atlântica, com o próprio nome massa, em minúsculo, equatorial. Significa que ela se forma próximo à linha do Equador. Áreas próximas à linha do Equador tendem a ser quentes, por isso ela é quente. E ela também é úmida, porque ela é atlântica, massa equatorial atlântica, MEA. Pessoal, Oceano Atlântico, próximo à linha do Equador, correntes quentes prevalecendo naquela região, consequentemente tende a ser úmida. Massa equatorial continental. Opa, nós já aprendemos, Oceano Equador, ela vai ser quente. E porém, as pessoas tendem a pensar que as massas continentais elas são secas. Mas a gente não pode pensar em apenas um fator. A massa equatorial continental, nossa famosa MEC, pessoal, ela se forma sobre a floresta amazônica. Um contingente de evapotranspiração absurdo. Um ambiente de baixa pressão atmosférica, onde nós temos o encontro dos ventos alísios. Baixa pressão, ventos alísios, grande nebulosidade, evapotranspiração. Por isso, a massa equatorial continental também é uma massa extremamente úmida, pessoal, beleza? As massas tropicais também são quentes. Tropical Atlântico sobre o Oceano Atlântico, por isso ela é quente e úmida. A tropical continental é a única massa de ar que atua no Brasil que ela é seca, beleza? Ela se forma numa área chamada Depressão del Chaco, ali Paraguai, Argentina, quase chegando no Brasil, que é uma área de clima semiárido, beleza? Por isso ela leva calor, mas baixa umidade do ar. E por último, a massa polar atlântica, MPA, que se forma nas regiões polares sobre o Oceano Atlântico. Por isso, ela é fria e úmida, beleza? Pessoal, as massas de ar elas atuam de forma distinta em diferentes épocas do ano. Eu vou começar no inverso aqui. Primeiro, verão. Pessoal, falou em verão. Vamos pensar na massa equatorial atlântica. Ela atua sobre o litoral, porção norte do Brasil. Pegando o litoral norte do Nordeste e o litoral da região norte, pessoal. Atuando literalmente apenas em áreas litorâneas. Ela é úmida e quente. Aí vem a bitela. 2 anos... Acho que agora eu estou em dúvida se foi ano passado e ano retrasado, se foi Enem 2019, 2018, ou foi 2019, 2017. Mas 2 anos caindo em questão relacionado à massa equatorial continental. É os chamados rios voadores, a influência dela. Pessoal, a massa equatorial continental, no período de verão, ela se forma sobre a floresta amazônica, ela atua por boa parte
do território brasileiro, chegando à parte oeste da região nordeste e chegando, passando pela região centro-oeste e chegando até a região sudeste. Quando nós temos, pessoal, o deslocamento da massa equatorial continental até o sudeste brasileiro, ocorre a chamada zona de convergência do Atlântico Sul. É como se criasse uma união, uma convergência entre as umidades, a umidade vinda da floresta amazônica com a umidade vinda do Oceano Atlântico, formando os chamados rios voadores, pessoal, ou seja, grande quantidade de água que vem principalmente da Amazônia em direção à região sudeste, pessoal. E por isso, por exemplo, mesmo sendo uma área cortada pelo trópico, como Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, ali muito próximo, são áreas úmidas, não são áreas desérticas, porque áreas cortadas pelos trópicos tendem a ser áreas desérticas por serem áreas de alta pressão atmosférica, uma área de dispersão de ventos de superfície, ou seja, dispersão de umidade. Então, essa foi a questão do ano passado do Enem, beleza? Pessoal, é interessante a gente pensar porque esse corredor forma, ao mesmo tempo que se forma, nós temos uma célula de alta pressão aqui à esquerda, no caso, a oeste, que é a alta da Bolívia, e uma célula de alta pressão sobre o nordeste, que são os vórtices ciclônicos de altos níveis, lembrei o nome, beleza? Pessoal, a massa tropical continental, ela atua sobre a região sul e o estado do Mato Grosso do Sul, fazendo com que o tempo fique seco e quente, beleza? A massa tropical atlântica, ela pega todo o litoral do sul, todo o litoral da região sudeste e o litoral da Bahia, mas sim, ela até adentra o continente, mas ela não vai muito longe no período de verão, justamente por causa da influência de outras massas sobre este ambiente, também levando calor e chuva. Professor, e a massa polar? Não, a massa polar não atua no território brasileiro no período de inverno, beleza? Mas, no período de verão, no período de inverno, ela atua, beleza? Mas vamos manter aquela mesma ordem que eu disse, que eu comentei com vocês. Massa equatorial atlântica, ela adentra um pouco o litoral da região norte e parte extrema do litoral nordeste, da região nordeste. Ao invés dela ficar só no litoral, agora ela adentra um pouco mais. A massa equatorial continental no território brasileiro, ela apenas atua sobre a floresta amazônica, beleza? Ela tende a se deslocar mais a norte agora, não no território do Brasil de floresta amazônica, mas ela tende a influenciar mais a porção norte do globo, justamente por ser verão no hemisfério norte nesse período. Pessoal, a massa tropical continental. Existem autores que falam ela não atua no Brasil no período de inverno. Só que outros dizem ela atua em áreas de fronteira de Brasil, Paraguai, Brasil e Argentina. Então, pessoal, mesmo que ela atue ou não atue, dependendo de como vem a prova, se falar que atua em áreas muito restritas do território brasileiro, apenas em áreas fronteiriças do Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul, onde nós temos aqui fronteiras com o Paraguai e a Argentina, beleza? Até um pouco do Uruguai aqui, né? Mas vem ao caso. Pessoal, a massa tropical atlântica ela avança muito mais sobre o continente, abrangendo praticamente toda a região nordeste, toda a região sudeste, uma parte da região sul, chegando até a região centro-oeste. Agora, se durante 2 anos, praticamente seguidos, caiu questão de massas de ar vinculado aos rios voadores, eu não vou afirmar, mas eu apostaria que se vier uma questão a respeito de massas de ar, eu acredito que é sobre a massa polar atlântica. E eu vou explicar por quê. Pessoal, a massa polar atlântica ela atua sobre boa parte do litoral leste do Brasil, assim, bem só litoral mesmo, fazendo com que as temperaturas caiam, tenha aquela chuva fina. Ela chega, assim, no continente até o estado de São Paulo, a região onde eu moro, por exemplo, Viçosa, zona da Mata Mineira, ela não atua de forma direta, ela apenas interfere com a chegada de frentes frias e afins, beleza? Com sistemas menores atuando sobre nossa região, devido à interferência,
E ela, pessoal, tem o poder de cortar a região centro-oeste e chegar até o sul da floresta amazônica. E é isso que eu acredito muito que se caiu 2 anos rios voadores, agora cai isso daqui. Massa polar atlântica chegando na porção sul da região norte, ou chegando na porção sul da floresta amazônica, abrangendo o sul do estado do Amazonas, o estado de Rondônia e o estado do Acre. Este fenômeno faz com que as temperaturas despenquem. O que faz 33, 34, 35 vai fazer 15, 16, 17 graus. Ou seja, para eles, pessoal, 15 graus é muito frio. Quando eu fui a Manaus, eu lembro que à noite, assim, 10 horas da noite, vou lá fora um pouquinho, sair do ar-condicionado, deve estar fresquinho. Tava 30 graus na minha cara, 10 horas da noite. Eu acordei 6 horas, acabou de amanhecer, eu fui, vou lá que deve estar fresquinho. Tava 26, 27 graus na minha cara. Para mim é muito quente. Pessoal, 15, 16 graus na região norte, na região da floresta amazônica, é muito frio. E eles chamam isso de um nome. Eles chamam isso de friagem. Fiquem espertos com esse nome. Friagem, quando a massa polar atlântica consegue chegar até o sul da floresta amazônica. Beleza? Pessoal, então vamos falar agora a respeito dos climas do Brasil. Pessoal, é importante, desculpem eu colocar assim de lado, mas é porque o mapa climático brasileiro fica maior, né? O Brasil tem uma grande diversidade climática. Nós temos 6 principais climas na classificação mais abrangente. Existem várias classificações climáticas do Brasil. Existem algumas classificações que são extremamente restritivas, que colocam uma gama enorme de climas, mas a que a gente mais utiliza, agora me fugiu o nome dessa classificação do sujeito que fez. Eu não vou falar que é de Strahler, porque eu acho que não é a de Strahler. Mas se for, que ótimo que eu lembrei que é de Strahler. Pessoal, o Brasil possui 6 climas diferentes no seu território, mas com particularidades dentro deles. Pessoal, o Brasil tem uma diversidade climática alta justamente devido à sua extensão territorial. Não apenas só a sua extensão latitudinal, a partir de diferentes áreas de recebimento de insolação, de radiação solar, mas também devido a diferenças de relevo. Nós temos algumas barreiras orográficas, nós temos áreas de alta pressão atmosférica, nós temos diferentes massas de ar atuando sobre o nosso território. Então, pessoal, basicamente todos os fatores atuam de forma distinta em determinados ambientes do território brasileiro, que faz com que nós tenhamos essa grande diversidade climática dentro do Brasil. Vou dar um exemplo claríssimo, quem for aqui da minha região sabe. Viçosa está a 40 quilômetros de Visconde do Rio Branco e a 60 quilômetros de Ubá. Pessoal, Ubá em Minas, viu? Porque eu já dei aula em São José de Ubá. Espero que tenha algum ex-aluno, ex-aluna minha de São José de Ubá assistindo o vídeo. Se tiver, manda um oi aí no comentário, beleza? Ubá em Minas, não São José de Ubá. Também não tá tão longe de Viçosa, estado do Rio. Pessoal, para vocês terem uma ideia, o clima de Viçosa é completamente diferente em questões de temperatura do clima de Ubá. Ubá é comum bater 40 graus. Viçosa nunca ultrapassou, se eu não tô ficando louco, nunca ultrapassou os 35 graus. Ou seja, cidades a 60 quilômetros têm uma amplitude, uma diferença de temperatura de pelo menos 5 graus Celsius. Por quê? Ubá está a 200 metros de altitude, Viçosa tem 700 metros de altitude. Viçosa está numa área planáltica, Ubá está numa área de depressão. Pronto, diferença climática. Tanto que se eu não estou ficando louco, eu não estudei o clima de Ubá aprofundado, eu acho que Ubá já é clima tropical litorâneo. Minas Gerais, hein, gente? Quem disse que Minas não tem mar? Enquanto Viçosa é clima tropical de altitude, beleza? Então, pessoal, a gente tem que entender essa questão. Brasil, predomínio da zona térmica, zona climática tropical, mas nós temos a região sul, um pedacinho do Mato Grosso do Sul, um pedacinho de São Paulo na zona temperada. Pessoal, aí está o mapa de climas do Brasil. O vermelhão aqui, o tropical úmido. O amarelo aqui, mais bege, é o tropical apenas. Amarelo, tropical semiárido, apenas clima semiárido. O verdezinho claro, nós temos aqui o tropical de altitude. A Viçosa está por aqui, ó. Acho que o Ubá tá nessa frechinha aqui, estão vendo? Que entra aqui. Verde escuro, subtropical. E esse bege mais claro, que meio rosado, é o tropical litorâneo. Então vamos lá, pessoal. Clima tropical, clima equatorial ou equatorial úmido. Pessoal, chuva e calor o ano inteiro.
apesar que vamos colocar assim, bimestres, no segundo bimestre do ano, nós temos uma maior concentração de chuva, o que faz com que o Rio Amazonas, por exemplo, tenha sua cheia principal no meio do ano. Mas, no geral, é quente e úmido o ano todo. Amplitude térmica baixa. Umidade elevadíssima. É o berço da massa equatorial continental. E fiquem espertos com a friagem, foi o que eu falei. Pessoal, sempre importante vocês saberem conciliar clima e vegetação. A chance de vir uma questão na prova relacionando os dois fatores, os dois elementos da geografia física, é muito grande, tá bom? Já não aconteceu uma, não aconteceu duas, não vai acontecer três, vai acontecer milhões de vezes se tiver milhões de Enem, beleza? O climograma é um gráfico que demonstra características climáticas de um local, onde nós temos a linha como temperatura, média térmica mensal, e as barras como médias pluviométricas. Observem que aqui, ó, maio para junho, de abril a junho, nós temos o pico de precipitação no município de Uaupés, né? Onde nós temos o pico da cheia do Rio Amazonas exatamente aqui no meio do ano. Mas mesmo os meses mais secos fazem 150 milímetros, tem uma média de 150 milímetros de precipitação, o que é muita coisa. Clima tropical continental, pessoal. O clima típico do Cerrado, centro do território brasileiro, predomina a região centro-oeste. Além do Cerrado, também o Pantanal. Fiquem espertos, o Pantanal, apesar de ser uma grande área alagada, para muitos é considerado o segundo ambiente mais seco do Brasil em precipitação. Só é alagado porque recebe água de cabeceiras mais elevadas. Pessoal, amplitude térmica diária é considerável devido à continentalidade. É comum, às vezes, fazer 40 graus no Mato Grosso do Sul. Vamos colocar Mato Grosso do Sul. Durante o dia, chegar uma frente fria, destruindo tudo, fazer 5 graus à noite. É comum isso acontecer lá. Você tem uma amplitude térmica diária de 35 graus, 30 graus, devido à grande influência da continentalidade, beleza? Quando a gente pensa na amplitude térmica mensal durante o ano, não é tão elevada assim, mas ela também já existe, beleza? Observem aqui, esse daqui é o climograma de um clima tropical continental, ele pode sofrer variações, onde nós temos menores temperaturas no inverno, maiores temperaturas no verão, e observem, pessoal, amplitude térmica de 25 para 20. Pessoal, eu não consigo falar que um mês que faz de média 20 graus seja um mês fresco. Para mim é um mês quente, porque durante o dia vai fazer 35 graus, durante a noite vai fazer 10, 15 graus. É uma opinião própria. Clima subtropical. Olha, pessoal, faltam os outros tropicais. Sim, calma. Vamos para o subtropical, que é importante. Ele está nesta página que eu vou explicar por quê. É o único clima da zona térmica temperada que nós temos no Brasil. Pessoal, chuva o ano todo. Verão, proveniente de massas de ar quentes, que são úmidas. Inverno, proveniente principalmente da massa polar atlântica. Então, no inverno recebe umidade vinda da massa polar. No verão, de massas tropicais ou equatorial. Beleza? Pessoal, nós temos tanto nas áreas serranas a presença das matas de araucária, onde pode ocorrer presença de neve no Brasil, e as áreas mais baixas, normalmente os pampas. Fiquem espertos porque direto ocorre a comparação de um climograma de clima subtropical com o de clima equatorial. Por quê? Porque em ambos nós temos chuvas bem distribuídas durante o ano. Como que você vai conseguir definir qual que é qual? Principalmente pela linha de temperatura, onde a amplitude térmica do clima subtropical é elevada, é alta, pessoal. Onde nós temos verões quentes e o único clima brasileiro que nós podemos dizer que existe frio no inverno, beleza? E o inverno frio, tranquilo? Então, fiquem de olho na linha de temperatura em relação ao clima equatorial. Continuando, clima tropical de altitude. Ah, o melhor clima do mundo, pessoal. É fresquinho, não faz calor demais. É um frizinho gostoso que dá pra comer. Dá pra comer um caldozinho na beira do fogão de lenha, igual aquele. Não sei se vocês já assistiram o vídeo. Climas do Brasil, né? E o mineiro bebendo cachaça. Ainda bem que eu não bebo, graças a Deus. Pessoal, clima tropical de altitude, verões quentes e úmidos. Invernos frescos, a menos no caso, e secos, pessoal. A amplitude térmica não tende a ser diária, não tende a ser tão elevada quanto no tropical continental.
ou apenas clima tropical. Nós temos um predomínio de Mata Atlântica, apesar de existir algumas áreas, até mesmo de campos de altitude, como o Caparaó, ou outras áreas com presença até mesmo bem restritas de cerrado, beleza? Aí está o climograma, observe. Se no clima tropical os meses mais frios faziam 20 graus de média, no tropical de altitude o mês mais quente faz 22, onde nós temos meses mais frescos fazendo abaixo de 14 graus de média, beleza? Clima tropical litorâneo, esse para mim é o pior se parecer numa prova. Vou mostrar por quê. Olhem só esse mapa. O clima tropical litorâneo, pessoal, ele vem aqui, ó, Rio Grande do Norte até Paraná. Pega um pedacinho do Paraná. Eu te falo, qual que é o comportamento de temperaturas de médias térmicas no Rio Grande do Norte e do Paraná, devido à latitude? Completamente diferente. Lá no Paraná, no clima tropical litorâneo, lá no Paraná, você vai ter uma amplitude térmica considerável. No Rio Grande do Norte, quase nenhuma. Como você caracteriza, então, o clima tropical litorâneo? Você sente e chora, cara, nesse caso? Não. Você tem que pensar no clima tropical litorâneo, não no seu climograma, mas principalmente numa característica. É um clima que tende a ter também chuvas bem distribuídas durante o ano. Não tende a ter uma época de escassez hídrica. Por quê? Porque ele está recebendo constantemente umidade vinda do oceano. Se você pegar o climograma de Maceió, igual eu trouxe aqui para vocês, de Natal, uma cidade, Santos, vai ser completamente diferente. Principalmente questão térmica. Mas algo eu vou garantir. A questão das chuvas, elas possuem sim uma certa boa distribuição. Observe, inverno chove muito, verão chove muito. As estações intermediárias aqui estão chovendo um pouco menos. Beleza? Pessoal, quando nós falamos do clima tropical litorâneo, nós temos áreas de Mata Atlântica muito presente e também presença dos ecossistemas costeiros, como o manguezal e até mesmo a restinga. E o clima tropical semiárido, sertão nordestino, falamos em Caatinga, pessoal. Olha só, um pouco mais de chuva aqui no primeiro semestre, estão vendo? Que é um ambiente um pouco mais úmido na Caatinga, mas de fato é um clima semiárido. A característica de um clima semiárido é precipitações entre 250 e 750 milímetros ao ano. Se chove menos de 250, é um clima árido, ou seja, um clima deserto. Se chove mais de 750, é um clima subúmido, beleza? Neste caso aqui, chuvas entre essa escala que eu coloquei para vocês, clima semiárido. Pessoal, é quente o ano todo, o verão é muito quente, o inverno é menos quente, mas é quente também. Um dos grandes fatos responsáveis pela presença de um clima tão seco nessa região é justamente uma barreira orográfica chamada Planalto da Borborema. Não apenas, existe uma grande célula de alta pressão. Se vocês lembram, por exemplo, dos vórtices ciclônicos de alto níveis que empurra, é uma célula de alta pressão que empurra a umidade e faz com que ocorram os rios voadores. Ele é um exemplo de célula de alta pressão que existe sobre o Nordeste brasileiro que impede a entrada de umidade, beleza? Pessoal, fechando essa parte agora de climas do Brasil, vamos falar de El Niño e Laninha. Pessoal, o El Niño e Laninha é um oposto do outro. O El Niño, ele é quando ocorre o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico próximo à costa do Peru e até mesmo do Equador. Isso faz, pessoal, que o clima do mundo inteiro naquele ano se modifique. O tempo fique diferente, beleza? Por que isso ocorre? Devido ao enfraquecimento dos ventos alísios. Os ventos alísios são ventos de superfície que saem dos trópicos em direção ao Equador. Esses ventos alísios eles são responsáveis por empurrar água superficial quente da costa do Peru, do Equador, para a Oceania e Sudeste Asiático. Isso faz com que possibilite com que águas profundas geladas, a partir de um fenômeno chamado ressurgência, cheguem até a superfície e a água fique mais fria. E o que isso influencia? Isso faz com que essa água fria ela é mais densa e ela é rica em nutrientes como fitoplâncton, ela é do Bob Esponja, o que faz com que nós tenhamos mais peixes na região e a pesca seja melhor. O Peru, pessoal, é um país que depende muito da pesca, beleza? Então, os pescadores, na época que eles percebiam
que eles identificaram o El Niño porque eles perceberam que esporadicamente a pesca diminuía muito. E sempre próximo ao Natal, por isso se chama El Niño, beleza? Só que hoje nós sabemos que o El Niño é um fenômeno que modifica a dinâmica atmosférica do mundo, beleza? Por exemplo, quando nós temos El Niño, nós temos seca na região norte e na região nordeste, temos mais calor na região sudeste e mais chuva na região sul. Já o Laninha, pessoal, se é o enfraquecimento do El Niño, o Laninha é o fortalecimento dos ventos alisos, o que faz com que boa parte daquela água superficial vá toda embora para a Oceania, para o Sudeste Asiático. O que faz com que o fenômeno da ressurgência seja mais forte do que o normal, tenha mais nutrientes na água do que nunca, aumente a pesca. Mas isso também acaba fazendo a modificação no tempo da dinâmica atmosférica global. Se no El Niño, no Brasil, nós temos seca, no norte e nordeste, no Laninha nós temos chuva acima da média. Se na região sudeste nós temos calor no El Niño, no Laninha nós temos frio. E se no sul nós temos seca, nós temos chuva, agora no Laninha nós vamos ter seca. Pessoal, aqui está o El Niño e Laninha nas diferentes estações de verão e inverno, beleza? Observem que o Laninha, julho, agosto, setembro. Vamos colocar aqui junho, julho, agosto. Período de inverno aqui pra gente. Seco na região sul, chuva no norte. Vamos fazer aqui agora no verão. Chuva no nordeste e norte, frio na região sudeste. El Niño, calor na região sudeste, chuva na região sul, seca no nordeste e no norte, calor na região sudeste, chuva na região sul. Então, pessoal, mas não modifica apenas a dinâmica normal, climática do Brasil. Observem que modifica tudo. Todos os continentes são afetados pelo El Niño e Laninha, beleza? Monções. Pessoal, as monções são, inclusive, é uma caracterização climática, clima tropical de monções existente no sul da Ásia. As monções é um fenômeno climático que ocorre no sul e sudeste asiático devido à diferença de pressão entre as áreas continentais e oceânicas, onde o sul do continente asiático, no verão, ele se torna uma área de baixa pressão atmosférica. Por quê? Porque quando o continente asiático ele se aquece, ele se transforma numa área de baixa pressão atmosférica. Consequentemente, áreas de baixa pressão atmosféricas são áreas de encontro, de atração de ventos. Então, é um grande quantitativo de umidade vindo principalmente do Oceano Índico, que vem em direção ao sul e sudeste asiático, acarretando grande quantidade de chuva e que é agravado por uma grande barreira orográfica que faz essa área aqui, principalmente na Índia, ser um grande barlavento, que é a Cordilheira do Himalaia, beleza? Pessoal, o clima tropical de monções ele tem como característica os verões chover demais. Mas demais, fiz até careta, demais. Chega ao ponto de, em 5 meses no máximo, chover 3.000 milímetros. Para vocês terem uma ideia, a minha cidade onde eu moro, Viçosa, ela chove em torno de um ano 1.400 milímetros. Isso é um ano inteiro. Só no verão chove 3.000 milímetros, ou quase 3.000 milímetros, em áreas onde o clima tropical de monções é mais intenso, ou onde as monções de verão são mais intensas. Beleza? Lembra daqueles meninos que ficaram presos numa caverna, se eu não me engano, lá no Paquistão ou na Tailândia, devido à chuva que alagou a caverna? Então, chuva de monções. Por isso que, mas era só esperar a água baixar. Não, não ia baixar, era monções, cara. Monções chove, não para nunca. No inverno ocorre o oposto. O continente está resfriado, ele se torna uma área de alta pressão, então ele é uma área que expulsa os ventos, expulsa a umidade. Consequentemente, é seco demais, pessoal. Os índices pluviométricos tendem a ser baixíssimos no período de inverno, beleza? Então nós temos até, engraçado, o clima tropical de monções, um climograma muito bizarro. Índices de chuva altíssimos no verão e baixíssimos no inverno. Pessoal, efeito estufa e aquecimento global. Primeiro, o efeito estufa é um fenômeno natural. Repetindo, o efeito estufa é um fenômeno natural. Essencial para a vida. Por quê? Ele regula a temperatura do nosso planeta. Ele não permite com que a radiação solar, a atmosfera no caso, que não permite com que a radiação solar chegue com tudo na superfície
chega com tudo na nossa atmosfera e parte é refletida. Ou seja, durante o dia não aquece demais devido a essa reflexão de radiação solar. E durante a noite não resfria demais. Mas por quê? Porque dentro da nossa atmosfera nós temos alguns gases que eles absorvem esse calor, os chamados gases estufa. E eles emitem esse calor lentamente durante o dia. Então, durante a noite, quando nós não temos incidência direta de radiação vinda do Sol, esses gases estão emitindo calor, o que permite que a temperatura não caia demais. Então, o efeito estufa não permite que nossa temperatura se eleve demais e caia demais. Só que tem um problema. O efeito estufa ele pode ser acentuado se você emitir maior quantidade de gases estufa, como o CO2, consequentemente, a tendência é as temperaturas aumentar, porque vai ser mais calor absorvido, pessoal. Por isso que se fala de aquecimento global e efeito estufa junto. Cuidado, efeito estufa é essencial. O problema é a intensificação do efeito estufa a partir da atividade humana. Outra coisa, pessoal, o nosso planeta não possui estático. Se falasse, graças a Deus, agora o planeta não está aquecendo, não está resfriando, está excelente. Não, isso nunca vai acontecer. Por quê? Nosso planeta é natural que ele passe por períodos de aquecimento que boa parte dos cientistas, estou falando boa parte, porque não são todos, existem cientistas sérios que falam que o aquecimento global não tem intervenção direta no clima global feita pelo homem. Inclusive, sugiro que vocês assistam, para quem quiser saber um pouco mais, um professor chamado Luiz Carlos Molion, o cara da Universidade Federal de Alagoas, ele defende essa tese muito bem. Mas boa parte, pessoal, e pra gente no Enem, a gente tem que pensar, boa parte acredita sim que o Molion, inclusive, não questiona a questão que o nosso planeta está aquecendo. Ele questiona a interferência humana neste caso. Mas que o nosso planeta está aquecendo. Existem cientistas que falam, não, já iniciamos um processo de resfriamento. Só que a gente não percebeu devido aos microclimas, devido às ilhas de calor que se faz nas cidades. Mas se a gente pensar o clima global em áreas intocadas, por exemplo, como a Antártida, já está mais frio. Pessoal, isso daí é muito questionado. E nosso planeta também, outro fato é que nós provavelmente já não estamos muito próximos, aliás, que provavelmente nós já estamos próximos do início de uma era glacial. Isso também é quase que uma unanimidade. Por quê? Os períodos de aquecimento eles não duram mais que 20 mil anos. Normalmente eles duram entre 12 e 15 mil anos. Estima-se que a última glaciação ela acabou há 12 a 13 mil anos atrás. Enquanto os períodos de resfriamento duram 100 mil anos. Ou seja, estamos próximos de provavelmente nosso planeta mudar a chave. Ele começar a se resfriar. Mas a questão é, quando nós pensamos em aquecimento global, o ser humano ele está acentuando o aumento das temperaturas, além do natural, devido à emissão de gases estufa, além de outros fatores que ajudam na maior retenção de calor na nossa atmosfera, consequentemente maior temperatura, beleza? Fiquem espertos com isso daí. Aí, pessoal, nós temos aí o chamado efeito estufa, belezinha, reflexão por parte do albedo. Opa, foi ano passado que eu questãozinho de albedo. Absorção, aqui nós temos os gases estufa, como CO2, beleza? Pessoal, furacão e tornado, beleza? Importante. Furacão, América. Ciclone, parte da Ásia, parte da sul da Ásia, mas principalmente costa leste da África e parte da Oceania. Tufão, sudeste asiático. Basicamente são as mesmas coisas, diferem o local onde ocorrem. Por quê? Furacão, tufão e ciclone tropical, o processo de formação é idêntico. Beleza? Então, o que difere é, às vezes, o hemisfério que ocorre, às vezes, o local, o continente que é atingido. Por exemplo, Moçambique, em 2019, ficou muito famoso o furacão que atingiu Moçambique e matou, sim, deixou desabrigado milhares de pessoas. Mas lá não foi um furacão, foi um ciclone tropical. Os tufões no Sudeste Asiático, um tufão não sei o que, Sudeste Asiático, furacão. Principalmente América do Norte, beleza? Pessoal, eles são formados a partir de
águas oceânicas quentes, sobre correntes quentes. Por isso, eles são formados em áreas tropicais e tendem a se deslocar em direção aos trópicos. Beleza? E por que água quente? Água anormalmente quente. Porque o Brasil possui correntes quentes que atuam sobre o seu litoral, mas elas não são tão quentes a ponto de permitir a formação de um grande furacão. Por isso que nós não temos furacões gigantescos no Brasil também. Mas é necessário que essas correntes tenham pelo menos ali de 26,5 a 27 graus Celsius para que o poder de evaporação de água seja superior. Então, os furacões, tufões, ciclones tropicais são formados sob correntes marítimas quentes. E são células atmosféricas bem grandes, que podem atingir, sei lá, de diâmetro 1.000 quilômetros ou até mais, com grande quantidade de umidade. Pessoal, um furacão não tem um cone bonitinho, ele tem um olho, que é um local onde tem uma estabilidade. Por quê? Porque os sistemas ficam girando sobre este olho. Pessoal, o furacão, a partir do momento, ele é previsível. Você sabe quando está chegando o furacão, você tem alguns dias para se preparar. Ele tem um poder de destruição? Tem. Seus ventos podem atingir 250, quase 300 km por hora. Chove demais. Mas ele é previsível, ele dura alguns dias, uma semana. Beleza? Ao chegar no continente, ele perde força até ser reduzido a uma tempestade tropical. Por que quando ele chega no continente, ele perde força? Porque aquela água quente que estava abastecendo ele deixa de existir, agora é continente. Então, ele perde força. Já os tornados são formados em áreas continentais. Os tornados, pessoal, eles são formados em áreas continentais, normalmente de média latitude. Por que média latitude? Porque tem que ter frentes frias chegando forte, mas também tem que ser uma área onde se faça calor. Média latitude. Polo, não faz calor. Equador, frente fria não chega forte. Pronto, meio termo ali. Pessoal, os tornados, eles ocorrem no continente. Eles duram no máximo, isso pode durar de 10 minutos a 1 hora. No máximo 1 hora e pouquinho. Mas a sua intensidade é muito grande. Os ventos do tornado podem chegar a mais de 500 km por hora. O tornado, pessoal, tem um poder de destruição gigantesco. Outra coisa, ele não é previsível. Você sabe o dia que tem condições para ocorrer tornado. Tanto que as grandes tempestades com chegadas de frente fria que ocorrem assim, menos de 1% delas vão ter o tornado. Uma estimativa, 1%. Próximo a isso. Então você sabe, opa, eu tenho que ficar de olho. Hoje pode acontecer um tornado. Mas se acontece, foge. Porque o nível de destruição é gigantesco. Só que ele dura pouco tempo, né? Dura no máximo até 1 hora. Existem condições ideais para a condição de um tornado. Relevo plano, beleza, que não dificulta a passagem do vento. Continentalidade muito forte. Latitudes médias, que é a chegada de uma frente fria num ambiente que está muito quente. Beleza? Então, pessoal, e primavera, que é um momento que as frentes frias chegam, mas já está fazendo calor, esqueci. E primavera. Brasil tem tornado? Tem. Região sul, um pedacinho da região central do Brasil, pegando talvez ali um pedacinho do sudeste e do centro-oeste, são áreas onde ocorrem tornados, beleza? Eu lembro que, eu acho que em agosto, mais ou menos, sei lá, setembro, eu fui dar uma aula sobre isso, e tinha acontecido um tornado em Santa Catarina, tinha poucos dias. Não era o ciclone bomba, não, era um tornado, beleza? E vamos falar dos ciclones extropicais que atingem o Brasil, pessoal. O ciclone extropical é como se fosse quase um furacão, mas ele não é formado em uma área tropical, ele é formado em uma área fora do trópico, em médias latitudes, também sobre águas oceânicas, mas formado por sistemas frios. Por isso nós dizemos que o núcleo de um ciclone extratropical é um núcleo frio, beleza? Pessoal, interessante, tivemos o tal de ciclone bomba, quem sabe não aparece na prova aí pra gente, né? O ciclone bomba se chama assim porque ele foi formado de forma mais repentina, devido a uma gigantesca diferença de pressão entre sistemas, principalmente entre altitude, ocorre a formação desse ciclone de uma maior intensidade. Não talvez o ciclone foi mais intenso, não. Ocorreu em uma velocidade maior, o que causou, vamos dizer assim, um ar de surpresa e pegou a população de cidades de Santa Catarina meio que de surpresa, beleza?
E para fechar, pessoal, a questãozinha do Enem, acho que eu já extrapolei o tempo, inclusive. 2018, a presunção de que a superfície das chapadas e chapadões representa uma velha planície é corroborada pelo fato que ela é coberta por acumulações superficiais, tais como massas de areia, camadas de cascalhos e seixos, pela ocorrência generalizada de concreções ferruginosas que formam uma crosta laterítica denominada canga. O pessoal falou em chapada, chapadão, cerrado. Existem alguns até na caatinga, mas principalmente. Falou em solo laterítico, crosta laterítico, cerrado. Só faltou falar que o solo era ácido. Presença de metais, como ferro e alumínio, cerrado, que é a camada laterítica. Então, pessoal, a partir das características das chapadas, da peneplanície, né, nós podemos dizer que estamos falando de um ambiente cerrado. Beleza? Qual tipo climático favorece o processo de alteração do solo descrito no texto? Árido, falso. A gente sabe que isso é errado. Não tem clima árido. B, subtropical, falso. Cerrado não é clima subtropical. C, temperado, falso. D, tropical, verdadeiro, com sazonalidade de chuva correta. Verões quentes e úmidos, invernos frescos ou menos quentes e secos, beleza? Pessoal, não se esqueçam então de se inscrever no nosso canal. Fale com todo mundo, insista com seus colegas, porque nós precisamos da presença de vocês aqui para que nosso projeto maravilhoso continue crescendo, beleza? Dê uma conferida lá na plataforma também, tranquilo? Pessoal, um forte abraço. O que precisar aí, comentário tá aí, pode perguntar, fique à vontade e tamo junto. Valeu!